Pré-natal odontológico. O atendimento de gestantes não é novidade em nossa profissão. Os mitos que rondam esse atendimento ainda paralisam muitos dentistas e os impedem de atuar de uma maneira ampla. Essa insegurança reflete também em nossas pacientes, através do medo que sentem em buscar atendimento odontológico enquanto grávidas ou amamentando. Mas o pré-natal odontológico, ele tem a sua importância e não pode ser ignorado por nós dentistas. O próprio Ministério da Saúde separa um espaço dentro da caderneta da gestante dedicado à saúde bucal. As principais associações de ginecologia e obstetrícia recomendam a ida ao dentista pelo menos uma vez ao longo da gestação. E ao contrário do que muitos acreditam, o atendimento odontológico ele pode ser realizado em qualquer período da gestação. Com o boom das redes sociais e a facilidade de acesso à informação, cada dia mais mulheres buscam esse atendimento especializado. Você, dentista, se sente apto para suprir essa demanda? Nós vamos conversar aqui sobre os principais pontos e o protocolo que utilizo para esses atendimentos. Tenho certeza que você sairá confiante para se aprofundar no universo do cuidado com a saúde bucal materno-infantil. Primeiro trimestre, momento de orientações e cuidados. O começo da gestação é um momento delicado para o bebê e também para a gestante. É nessa fase que acontece a maior incidência de abortos e também o maior risco de malformações, principalmente pela chamada teratogenia. É uma malformação causada pelo uso de medicamentos. Isso não significa que a gestante não pode ser atendida por você. O primeiro trimestre é o momento ideal para conhecer essa paciente, realizar uma boa e completa anamnese e orientá-la quanto às alterações que acontecem na cavidade bucal durante a gestação. Então, nessa primeira consulta, é importante abordar esses seguintes tópicos: como as alterações hormonais refletem na saúde gengival, a relação entre as alterações hormonais e a reação inflamatória gengival exacerbada, a relação entre a saúde gengival e complicações na gestação, que é um fator de risco para partos prematuros, neonatos de baixo peso, diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, a melhor técnica de escovação, melhor pasta de dentes, escova e fio dental. Apesar do que a gente imagina, é nossa responsabilidade manter a gestante motivada com a rotina de higiene bucal. Vale lembrar que a suplementação de flúor em gestantes não é mais recomendada. A relação entre os sintomas gástricos, enjoos, vômitos, azia e refluxo, que acompanham a gestação, e a sensibilidade dentária ou erosão. Como as alterações no paladar e uma dieta cariogênica podem trazer consequências: lesões de cárie, tratamento endodôntico. Caso a gestante sinta-se bem e disposta, um exame clínico pode ser sim realizado com o intuito de traçar o plano de tratamento, definir a periodicidade dos retornos de prevenção e evitar urgências odontológicas. Segundo trimestre, é o momento então de realizar os procedimentos. O ideal é que a gestante passe por uma preparação odontológica antes de engravidar. Se essa preparação não foi possível, o segundo trimestre é o melhor momento para que o procedimento odontológico seja realizado. Afinal, esse é o melhor período de estabilidade para a gestação. As consultas elas devem ser rápidas e num período que a gestante fique mais confortável. Os sinais vitais, como pressão sanguínea, frequência cardíaca e a temperatura corporal, devem ser monitorados. É importante prestar atenção também na posição de atendimento para que a gestante fique bem ao longo da consulta. Os procedimentos realizados devem ter como objetivo a promoção de saúde bucal e o controle da dor, inflamações e/ou infecções. No caso de profilaxias e raspagens, os retornos devem variar de acordo com o risco à cárie da paciente e também de acordo com a situação gengival que ela apresenta. Como protocolo, eu costumo recomendar ao menos 2 profilaxias, uma no início do segundo trimestre e uma ao final do segundo trimestre. Restaurações, tratamentos endodônticos e extrações têm como intuito reestabelecer a saúde bucal, evitar a progressão da doença cárie ou piora dos quadros de dor, infecção e inflamação. As radiografias odontológicas, se for necessário confirmar algum diagnóstico ou definir uma conduta clínica, elas podem ser realizadas tranquilamente.
Seguindo os protocolos, evitando repetições e utilizando o avental de chumbo, o exame é considerado seguro e não tem necessidade de postergá-lo. Existe um consenso de aguardar o primeiro trimestre. Tratamentos ortodônticos e reabilitadores. Com bom senso, eles podem ser continuados e realizados, desde que não seja um momento de estresse para essa gestante. Tratamentos estéticos. Geralmente são procedimentos eletivos, eles podem ser deixados para um momento mais oportuno. Medicações. Nós temos sim medicações como analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos mais indicados para gestantes e lactantes. O FDA classificou os fármacos de acordo com o risco de causarem malformações congênitas. Isso serve como embasamento para que possamos prescrever com segurança as medicações de categoria A e B, que são medicamentos que foram testados em humanos e animais e que não apresentaram riscos. Medicamentos de categoria C e D, eles só devem ser prescritos em casos estritamente necessários, onde o benefício de uso vai superar o risco da falta de estudos ou de alguma chance de desenvolver malformação. Se você ainda não se sente seguro para realizar prescrições, é válido se aprofundar nas listas de medicamentos de cada categoria e, eventualmente, consultar também o site e-lactancia.org. Anestésicos locais. Eles podem ser utilizados com segurança durante toda a gestação e não têm contraindicação de uso. Em grande maioria, eles são classificados pelo FDA como categoria B. E mesmo que tenham a capacidade de atravessar a barreira placentária, não estão relacionados aos efeitos teratogênicos. A presença do vasoconstritor é essencial e não apresenta contraindicação. O anestésico mais utilizado é a lidocaína a 2% com epinefrina na concentração. Terceiro trimestre. Momento de orientações sobre a saúde bucal do bebê. É a etapa final do pré-natal odontológico. A gente não pode considerar que o atendimento à gestante foi completo sem essas orientações. Orientar e ensinar a gestante sobre os primeiros cuidados com a saúde bucal do bebê é o mesmo que capacitá-la para atuar como um fator de proteção à saúde bucal de seu filho. E é por esse motivo que a presença da rede de apoio familiar ou terceirizada nessa consulta é essencial. Os principais tópicos que devem ser abordados nessa consulta são os primeiros 1.100 dias do bebê e como esse é um intervalo de ouro para o desenvolvimento e também para a saúde bucal desse bebê. Amamentação. Principais orientações e informações para incentivar e protegê-la. É válido explicar também as vantagens do aleitamento materno para o desenvolvimento da face e de suas funções. O uso de bicos artificiais e suas consequências, então é preciso abordar o desmame precoce, os vícios orais, alterações no crescimento facial, posicionamento de dentes, nas funções como fala, respiração, mastigação e deglutição, a higienização da cavidade bucal dos bebês, quando começar, o que utilizar, como escovar, o nascimento dos primeiros dentes, o que é esperado, como aliviar os desconfortos e também é necessário falar sobre uma alimentação cariogênica, como a alimentação pode influenciar na saúde bucal do bebê e a importância de uma boa introdução alimentar. Urgências odontológicas durante a gestação. No mundo ideal, todas as mulheres deveriam passar por uma preparação odontológica antes de engravidar, mas essa não é a nossa realidade. Dessa forma, é provável que em algum momento uma gestante procure atendimento odontológico em uma situação que caracterize urgência odontológica. Como então a gente deve proceder? Independente do momento da gestação, primeiro, segundo ou terceiro trimestre, a dor, a inflamação e ou infecção são mais prejudiciais à gestante e ao bebê do que o procedimento odontológico em si. Pelo risco de pré-eclâmpsia, parto prematuro, neonato de baixo peso, então a gente não tem justificativa para não atender ou para postergar o atendimento. É preciso intervir da melhor maneira possível, mesmo que a conclusão desse tratamento precise ser adiada. Remover os focos de infecção e inflamação, além de aliviar a dor, deve ser o nosso objetivo. Esse foi o nosso bate-papo sobre o pré-natal odontológico, uma fase de extrema importância para a saúde bucal da gestante e também do bebê. Se você ficou com alguma dúvida, se você precisa de algum artigo ou quer bater um papo sobre isso comigo, pode me procurar nas redes sociais. O meu Instagram é
@doutora.liviaschiavuso. Eu estou à disposição, espero que vocês tenham gostado do conteúdo.